Lockdown na China, brasileiros recorrendo a outros alimentos. Esses são apenas alguns dos fatores que contribuem para a queda no preço do boi. Hoje a gente conversa com o engenheiro agrônomo e consultor Alexandre Pereira Andrade, que vai falar sobre essa baixa e trazer uma análise e perspectivas para os próximos meses sobre os custos de produção. Quem fez o bate-papo foi a nossa apresentadora Liana Paiva. Então, gente, recebendo o Alexandre Andrade, né, que aliás é doutor em zootecnia e vai fazer uma avaliação aqui junto com a gente dessa questão do mercado, né, envolvendo aí o preço do boi, da arroba. Olá, Alexandre, obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Liana, boa tarde a todos aí. Eu que fico, né, lisonjeado pelo convite de todos vocês, né, da TV Meio Norte, né, para poder a gente falar desse tema tão importante, né, na nossa pecuária nacional. Então, vamos lá. Desde os primeiros meses do ano, Alexandre, que a gente tem um cenário de preços estáveis a baixos, né? Aí no preço da arroba do boi gordo, influenciado também pelos embargos na China, e aí eu queria, em relação à carne brasileira, eu queria que você comentasse um pouco dessa avaliação geral, né? O que provoca essa baixa, né, nos preços, já que a gente vinha numa tendência de alta, desde a pandemia. O mercado do boi, a gente precisa entender um pouquinho, porque é um mercado diferencial das outras commodities, né? Então, ela tem uma flutuação anual, né, já em alguns anos, né, por causa que quando aumenta o preço, aí começa a bater as fêmeas para poder jogar no mercado, e aí quando abate as fêmeas, diminui o número de bezerros. Então, é um mercado assim, diferente das commodities, né? E aí, com a pandemia, o mundo todo procurando por proteína animal, e aí começa essa busca, os preços começam também a aumentar, as commodities começam a subir os preços, e aí o preço do arroba, né, dispara. E aí, então, o que acontece? A gente viu esse aumento no início de 2020, 2021, e, para surpresa, em 2021, em setembro, teve um embargo da China, uma propriedade que houve um registro de incidência de caso, né, da febre, da mal da vaca louca. E aí, o que acontece? Suspendeu todos os embargos, os chineses são, né, extremamente rigorosos, né, e o Brasil, 40%, né, do rebanho da carne produzida vai exportada, né, para os chineses. Então, 40% da carne de exportação do Brasil é mandada para a China, na verdade, né? E aí, nesse momento, o que acontece? Ficou aquela apreensão, achava que era uma semana, e aí durou até novembro, quando, né, regularizou tudo. Só que os chineses, eles são bem criteriosos nessa questão de embargos sanitários. E aí, quando começa a se recuperar no início do ano, né, os chineses começam a aumentar o surto, em alguns casos de Covid-19, principalmente na cidade de Xangai. Xangai tem 25 milhões de habitantes, né? É mais que o dobro de São Paulo. E aí, nesse momento, o que acontece? Aquela política de Covid-0 do governo chinês, aí decretou lockdown, e aí, uma surpresa, porque nesse momento fecha todo o comércio, fecha todo o procedimento. E aí a gente verifica nesse momento que assim, os portos estão todos fechados, muitos navios que saíram daqui em fevereiro, março, estão chegando lá agora, não estão conseguindo atracar, não estão conseguindo, né, nem liberar. Imagine agora para sair daqui, para chegar lá daqui a 60 dias ainda. E, consequentemente, depois desse ocorrido no ano passado, Liana, eles começaram a fazer uma inspeção mais rigorosa nos produtos importados, porque descobriram que alguns desse surto de vírus lá que está cometendo era de produtos importados de outros locais, né, de outras regiões do mundo, e aí eles começaram a fazer uma análise bem criteriosa desses mercados, desses produtos importados. E uma delas foi a carne bovina nossa, que agora eles estão fazendo controle microbiológico nessa carne mais profundo, e aí foi detectado alguns traços de presença do coronavírus em algumas carnes. Consequentemente,
descredenciaram alguns frigoríficos aqui no Brasil, entre eles alguns aqui no estado de Tocantins, estado de Goiás, no estado de Mato Grosso, foram descredenciados alguns desses frigoríficos que faziam, né, essa exportação desses produtos. Consequentemente, se você não consegue jogar para a China, você tem que colocar no mercado, e aí, consequentemente, deu uma baixada no preço, né, do boi gordo aqui no mercado nacional. Você falou aí dessa queda, por exemplo, de janeiro a abril, nos primeiros 4 meses do ano, o recuo aí das exportações, né, para a China foi de 36%. E aí, a gente teve um cenário já nessa semana da queda da arroba em São Paulo, de 2 dias seguidos, e ainda um aumento da escala de abate, né? Qual seria a orientação, no caso, nesse momento, para o produtor? Alexandre? O que a gente tem observado, a tendência do mercado aí, é que a gente vai ter uma continuidade, uma estabilidade. Tinha umas projeções que poderia ter um preço absurdo, chegando aí a 380, 400 reais arroba. Não, essas projeções não existem. As projeções mais pessimistas, assim, está falando, né, em termos de 330, 340 reais arroba lá para setembro, outubro, que é grande, maior parte do país está no período da seca, né, que é um período chamado, né, da entre-safra, né, realmente é uma tendência, né, histórica de que nesses meses o preço, né, seja mais alto no mercado nacional. E aí, consequentemente, em outubro começa a decair, né, o preço, começa as chuvas, né, as pastagens começam a rebrotar, e aí você começa a ter uma tendência no preço. Mas, assim, as previsões mais otimistas, né, assim, quanto a isso, aqui vai ter uma instabilidade. Principalmente porque estão muito esperança no milho safrinha, lá na região do Paraná, na região do Mato Grosso, onde fazem, né, milho safrinha, né, até no estado do Goiás, de que esse milho, agora o milho safrinha, ele vem ajudar nesses confinamentos de bovinos, para que faça uma terminação desses animais e disponibiliza, né, uma quantidade, né, para suprir essa necessidade, né, existente, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. As previsões que a gente tem visto aí, né, do pessoal da Exalc, né, o pessoal da Unesp, que vai ter uma estabilidade, mas no preço da arroba. Hoje, né, ela está variando 305, 380, 370 em algumas regiões do país. Que no chegou a 295 em Rondônia essa semana, né? Enfim, essa variação. O que eu vi, o preço mais alto foi pago lá na região de Barretos, lá no interior de São Paulo, a R$305. No estado da Bahia tem média aí de R$280 em todo o estado. E, assim, a gente está vendo, né, que houve um pouco dessa queda, mas agora uma tendência, né, porque vai entrar agora no período da entre-safra, então a tendência de um pouco de um aumento, né, realmente, a seca, né, começa a, né, diminuir a disponibilidade de pastagens, né, de forragem, de forragem no pasto, né, dos animais, que a maioria são feitos, né, terminação em pasto. E aí, né, há uma tendência, né, de que diminua o preço, né, desses insumos, o milho, né, o farelo de soja, que também vai ter uma dificuldade na exportação desses produtos da soja, do milho lá para o mercado chinês nesse momento. Então, há uma tendência, né, de que ela vai ter um recuo nos preços e com esses preços consiga, né, praticar melhor confinamento, né, disponibilizando maior oferta de animais, né, no mercado. Aí você falou aí dos custos de produção, qual é a situação hoje desse produtor, né? Na verdade, comentar um pouco sobre isso, porque na pandemia também a arroba subiu, mas esses custos também ficaram maiores, né, para o produtor. E hoje, quando a gente tem esse preço mais estabilizado, os custos continuam altos, né, Alexandre? Os custos continuam altos, né, assim, para fechar a conta mesmo do balanço do agronegócio, a bovinocultura, a carne bovina, ela é importantíssima. E com o processo dessa guerra,
né, da Rússia com a Ucrânia, né, desestabilizou aí a questão de insumos, principalmente adubo em pasto. Adubos não são pasto, mas também nas lavouras de milho, de soja, teve um impacto, né, drástico quanto a isso. Há uma expectativas aí de novas tecnologias, de novas condições, de novos mercados, por exemplo, o adubo fosfatado, vindo lá principalmente do Canadá, de outras rotas comerciais, porque o Brasil ele é importador desses insumos. Nós não temos, os solos nossos no Brasil normalmente são pobres, principalmente em fósforo. A gente precisa importar esse insumo, né, de outros países produtores. Consequentemente, isso eleva um pouco o custo, por isso que a arroba tem uma tendência a manter estável. Então, não vai diminuir porque o custo ainda está muito alto, né, nesse mercado. E aí, a tendência é encontrar novas rotas, né, o Brasil está atento, né, em outros países onde tem essas fontes, né, desses adubos e também as tecnologias que estão chegando novos produtos tecnológicos aí que está ajudando, né, nesse programa, né, para poder ter uma melhor eficiência na distribuição desses adubos. Alexandre, eu queria que você comentasse outro fato que está acontecendo diferenciado, né, a diferença dos preços, né, a queda, né, das arrobas do macho e da fêmea, né, a gente teve aí uma queda, por exemplo, da arroba do boi, ficou em 0,55%, né, se considerarmos o início do ano até agora. E da fêmea, essa desvalorização chegou a quase 8,5%. Por que essa diferença é recorde, né, para os últimos anos? Por que isso está acontecendo? É o ciclo, né? É o ciclo deles, porque começam, né, no processo agora de abate de fêmeas, né, uma tendência que há no mercado existente, e aí, então, o que acontece? Para poder, né, segurar as fêmeas, as matrizes, né, em pasto, né, você dá uma desvalorizada. Porque se você começa a bater muito as fêmeas agora, então o que acontece? Você vai diminuir o número no futuro de novos bezerros, de novos animais, né, em propriedades. Tá? Então, é por isso que o mercado ele começa a oscilar, assim, tentando regularizar, isso, para segurar o maior número de matrizes na propriedade para a produção de bezerro. O bezerro está super valorizado no mercado. E se começar a bater as fêmeas, né, para poder, né, fazer a comercialização da carne, consequentemente, no futuro, né, você vai voltar a matriz, vai faltar o que bezerro, e aí o preço começa a descontrolar, então é uma tendência de estar regularizando justamente por conta disso, né, no mercado futuro, né, visando isso. Você está em Barreiras, né, na Bahia, ali, compondo a região dos Cerrados, que é como a gente fala, já está bem introduzida na pecuária, né, com esse investimento. A gente tem grãos e tem pecuária chegando. Como é que se avalia esse cenário também? É o mesmo, né, com essa desvalorização? Como é que se avalia? É o mesmo cenário. A gente tem participado de fórum de debates aqui, é o mesmo, fazendo economia, né, o máximo que pudermos, né, em termos para poder se aumentar, né, um pouquinho, né, conseguir a lucratividade esperada dentro da situação. Então, a gente vê aqui, esse ano foi um ano atípico de chuva no verão, o verão aqui foi extremamente chuvoso aqui no oeste da Bahia, muita tem além, depois veio períodos aí de veranico, então a chuva, né, foi reduzindo. Há uma expectativa de uma boa safra, mas, por exemplo, a safra de soja vai ser menor do que a dos anos anteriores, né? Uma queda um pouco menor, tá? Em termos de produtividade por unidade de área, mas como teve uma área maior de produção, então vai suprir, né, mais ou menos, né, o volume produzido no último ano. Essas são as tendências. Né? Confinamento está difícil, porque o preço da soja está em alta no mercado, o preço do milho está em alta no mercado, né? As pastagens, elas
começaram algumas pastagens ainda que susceptível, teve ataque de cigarrinha, ataque de lagarto, já agora no final do período chuvoso, assim, daquela chuva mais intensa, no início de fevereiro, isso diminuiu um pouco aqui a oferta de forragem, depois ela veio, né, recuperando esse processo, e o produtor está assim, fazendo aquele marabalismo, né, total, e conta para ver como é que se fecha, né, atrás de um preço, né, algum substituto, né, a soja, o milho, o caroço de algodão, né, mas todos esses produtos saem de um patamar, né, assim, baixo e triplica, até às vezes quadriplica os valores, né, durante esse processo da pandemia. Então, é assim, é achar hoje novos produtos, novas disponibilidades, né, e ir atacando, né, todas as frentes existentes. Mas com uma boa expectativa para o segundo semestre, né? Uma boa expectativa, porque a safra aqui já começou a ser colhida, né? A safra já começou a ser colhida e aí muitos ainda estão segurando, armazenando. Essa semana mesmo, um amigo meu, professor da Universidade Federal da Paraíba, pediu para poder verificar o preço de milho, porque ele queria comprar um milho para levar para lá. E aí o pessoal, não, a gente vai estar segurando um pouco aqui, esperando, né, uns preços, né, mais, né, aumentar um pouquinho os preços para depois a gente comercializar. Não, estão segurando, né, armazenando, né, o máximo que puder para depois disponibilizar no mercado, tentando ver se paga um preço melhor. Né? Para o agricultor é fantástico, para a gente pecuarista, né? A gente fica, né, nessa pressão, e aí, será que vai subir? Será que a gente vai ter condições de comprar? Então a gente está ainda, né, nesse marasmo todo aqui. Ok, então, Alexandre, muito obrigada, tá, pela entrevista, a gente super agradece. Muito obrigado, Liana. Eu fico agradecido, né? Queria mandar aí um alô, um abraço, né, a nossos colegas aí da Uninasal em Teresina, né, no Piauí, tá? E aos nossos colegas aqui da Unifasb, aqui em Barreiras, né, assim, né, que nos apoia nesses momentos, né?